Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Olha, aqui na Serra, em Nova Friburgo, tá um frio de doer o osso. Mas eu tenho certeza que o dia de hoje, até porque eu também estarei em São Januário, vai pegar fogo. Primeiro jogo das quartas de final pela Copa do Brasil, Vasco e Atlético Paranaense, até por conta de tudo que aconteceu após a vitória do Vasco contra esse mesmo adversário no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, e após a partida, tudo que é relacionado a esse jogo, vai pegar fogo esse Vasco e Atlético Paranaense. E o canal Atenção Vascaínos estará presente com a equipe praticamente completa para trazer as principais informações. E nesse Bom Dia Gigante, eu vou esquentar a mão e vou trazer muita informação para você ligado aqui no canal. Por isso que eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. E lembrar para vocês que a gente tem um parceiro, a 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro no 1xBet, é fácil e simples. Se inscreva aqui embaixo, tem um link no primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada, tudo que você colocar pela primeira vez vai ser multiplicado por 2 e ainda tem um bônus de R$3.000 para apostar com todos os esportes com a 1xBet. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Solta a vinheta e já já a gente volta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, dia que o Vasco entra em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil, partida importantíssima. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes para você, mas olha, tá bem frio aqui em Friburgo. Daqui a pouquinho já estou partindo para o Rio de Janeiro, onde estarei em São Januário para acompanhar a partida junto com toda a equipe do canal Atenção Vascaínos, direto de São Januário, da Colina Histórica. Essa partida que vai começar daqui a pouquinho, 8 horas da noite, jogo esse que no Campeonato Brasileiro terminou com o Vasco vencendo por 2-1, mas na Copa do Brasil agora são 2 confrontos, o primeiro hoje e o segundo daqui a 2 semanas lá em Curitiba. E por falar em Campeonato Brasileiro, você está vendo aí na tela 2 partidas atrasadas que foram disputadas ontem, você está vendo os resultados aí na tela, resultados importantes que o Vasco tem que ficar de olho, até por conta desse empate entre Internacional e Cruzeiro, que manteve o Vasco na 10ª colocação com 31 pontos. A classificação também na tela, você está vendo que o Vasco ocupando a 10ª colocação. Agora tem que olhar para cima. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro é domingo contra o Vitória. Mas isso aí é outro papo a partir de amanhã. Hoje o jogo é contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Inclusive, tivemos também 2 partidas ontem realizadas por essas quartas de final dessa competição, mas o Vasco entra em campo contra o Atlético Paranaense em São Januário às 8 da noite. Como eu disse, o canal Atenção Vascaínos estará em São Januário para fazer a cobertura total desse jogo antes, durante e depois. Com certeza, a melhor cobertura de Vasco no YouTube não tem jeito, é aqui no canal Atenção Vascaínos, e eu conto demais com a sua audiência aqui no canal, no nosso pré-jogo, na nossa transmissão com o Diego Monteiro e também no nosso pós-jogo. O melhor pós-jogo falando de Vasco é aqui no canal Atenção Vascaínos. E olha, o Vasco tem 3 desfalques importantes para essa partida. O primeiro, o lateral direito Paulo Henrique. Ele está fora por estar suspenso pelo 3º cartão amarelo. Agora, 2 jogadores também que havia uma expectativa deles poderem pelo menos estarem no banco de reservas e não estarão. O atacante David, por conta da celulite facial que acabou sofrendo na última semana, não conseguiu se recuperar a tempo e está fora dessa partida, assim como o Felipe Coutinho, que também está fora dessa partida da relação dos jogadores para esse jogo pela Copa do Brasil. E olha, para piorar ainda mais essa situação, você está vendo aí na tela um print da informação divulgada em absoluta primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos,
O atacante Adson vai ficar pelo menos 2 a 3 meses de fora e provavelmente não atua mais no Campeonato Brasileiro. Ele vai ter que passar por uma cirurgia e aí fica fora também desses confrontos nas quartas de final contra o Atlético Paranaense. E aí eu pergunto a nosso Jean Faísca. E aí, Jean? Paulo Henrique, Felipe Coutinho, David e agora o Adson. Qual é o peso desses desfalques para o Vasco nesse jogo contra o Furacão? Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, o Vasco chega no jogo mais importante da temporada cheio de desfalques. Como já era de conhecimento geral, Paulo Henrique, com o terceiro cartão amarelo, está suspenso. O David, por essa questão aí que já o deixou fora do jogo da última segunda-feira, a celulite facial, teve alta hospitalar ontem, só que também acaba não indo para o jogo. Coutinho, com a questão da Covid, é outro que não foi relacionado. E uma notícia que ontem à noite caiu como uma bomba. A fratura do Adson por estresse, deixando ele praticamente fora da temporada 2024. É inacreditável como o Vasco não consegue, com seus jogadores expoentes, que eles tenham algum tipo de sequência. Eu até conversei ontem no grupo do canal, eu, Flávio, Emerson, Joel, Sérgio, Marquinho, enfim, todo mundo que faz parte aí do canal. Eu falei que, com exceção do Verratti, que mesmo assim, lá no começo do ano, chegou a jogar com a costela fraturada, é impressionante como os jogadores expoentes da equipe do Vasco, ou então aqueles que a gente deposita a maior confiança, não conseguem ter uma sequência e ter a titularidade. Poderia ficar aqui falando de João Vitor, David, Payet, Coutinho, enfim, Jair, Paulinho. Impressiona a quantidade de jogadores bons que ajudariam muito o Vasco, que acabam ficando fora da temporada. Agora é tentar observar como que o Rafael Paiva vai montar essa equipe para o confronto de hoje à noite. E o pior de tudo, torcedor, esses jogadores que estão fora para o confronto de hoje não têm no elenco jogadores com as mesmas características. O David é de uma característica. O Emerson Rodrigues, que provavelmente vai ser o seu substituto, é outra característica. Já o Adson, a maneira que ele se comporta, esse extrema construtor que acaba caindo para dentro, que faz o jogo de associação, que chuta no gol, que finaliza, que dribla, no nosso elenco não temos ninguém. Será que ele já vai promover aí a estreia do Jean Davi desde o início? Ou será que ele vem com o Ryan, como foi no intervalo do jogo passado? Enfim, uma pena que o Vasco chega num momento tão crucial da temporada com a equipe com tantos desfalques. E o Vasco, que veio treinando nos últimos dias no CT Moacir Barbosa, logo após a partida de segunda-feira, já iniciou os treinamentos na segunda e na quarta-feira, e ontem você está vendo aí fotos do treinamento no CT Moacir Barbosa, que fechou a preparação para esse jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense. E o provável time do Vasco, até por conta de todos esses desfalques, deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, já que o PH está suspenso, a zaga com João Vitor e Maicon, e lá na esquerda o Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Dimitri Payet. Lá na frente há uma dúvida, mas provavelmente vai jogar Ryan de um lado, do outro lado o Emerson Rodrigues, com o Pablo Verratti sendo o centroavante do time. E eu vou trazer aqui a palavra do técnico Rafael Paiva falando um pouquinho sobre esse confronto pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas jogar contra o Atlético Paranaense é uma intensidade muito alta, né? Os jogadores de ataque são muito potentes, muito rápidos, atacam o espaço o tempo todo, jogam entre linhas, então exige muito da nossa defesa, né? Então foi um jogo que a gente teve um grau de exigência física muito alto, mas ele suportou bem. Eu sempre falo, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no grupo, confio muito nos atletas que eu tenho, confio muito no Maicon, no João, no Léo, no Rojas, no Lincoln, no Luiz Gustavo. Então são jogadores talentosos, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens, e eu tenho certeza que a gente vai dar conta do recado que a gente tem. Se vier alguém para agregar, será muito bem-vindo, mas a gente tem capacidade de evoluir, de melhorar, e coletivamente, individualmente, por setor, e é essa busca incessante que a gente vai ter de melhorar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A nossa prioridade é sempre o próximo jogo, acho que a gente não está num cenário confortável ainda para a gente ficar priorizando uma competição ou outra.
Acho que a gente tem que priorizar sempre o próximo jogo, no melhor contexto possível de jogadores. Então, a gente tem que ver o contexto pós-jogo. Tem que terminar o jogo do Atlético para a gente pensar no Vitória. Não dá para a gente pensar com essa antecedência, porque a gente não tem esse luxo ainda de poder tá priorizando uma competição ou outra. A gente tem que valorizar todas que a gente tem, né? Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E olha, mal chegou, foi apresentado ontem lá em São Januário, o canal Atenção Vascaínos esteve presente com Joel Silva, fazendo a cobertura da apresentação oficial desse atacante chileno, Jean Davi, que no Vasco vai se chamar Jean Davi, a pedido do próprio jogador, 31 anos, chileno, atacante destro, mas que gosta de jogar pela esquerda. Então vamos trazer detalhes importantes dessa coletiva de imprensa. Inclusive, ele pode até ser opção para o técnico Rafael Paiva no jogo de logo mais. E quem conta detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Joel Silva. E aí, Joel, conta pra gente. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Hoje o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E a notícia triste, né? Essa lesão, essa ausência, infelizmente, do Adson. Em contrapartida, o Vasco pode ter aí a estreia do Jean Davi, chileno de 31 anos, que foi apresentado ontem e assinou contrato com o Vasco até junho de 2026, podendo prolongar por 6 meses, caso o Vasco deseje. O Jean Davi, ele não se destacou tanto no futebol chileno, jogou em equipes pequenas por lá e fez praticamente a carreira, despontou na carreira no futebol mexicano. E muitos torcedores do Vasco não conhecem muito bem o futebol mexicano e, portanto, não lembra ou não sabe o que o Jean Davi pode proporcionar para essa equipe, ainda mais com a ausência do Adson. Será que ele pode jogar pelo lado direito do ataque? Com a palavra Jean Davi, que também explicou a origem, né, da mudança do nome de Jean Menezes para Jean Davi. Fala aí, Jean. Muchas gracias por la oportunidad de venir a defender estos colores. Me siento muy emocionado. Quiero hacerlo de la mejor manera, ayudar al equipo a estar donde se merece, que es en los primeros lugares, logrando títulos, jugando Copa Libertadores. Entonces ahí va el tema, ¿por qué decidí Jean David? Porque mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí feo porque no llevé el de mi madre también. Entonces ahora, por un tema de neutralidad, preferí llevar el nombre de Jean David, que es también porque la mayoría de mis amigos me llama así. Entonces preferí cambiarlo y después en cualquier entrevista, cualquier cosa, darle el reconocimiento tanto a mi padre como a mi madre, dando mi nombre completo. Y el tema de las características, soy un jugador que puede desempeñarse tanto por izquierda como por derecha, que le gusta ir siempre hacia adelante,
pero prefiero jugar a perfil cambiado por la izquierda para tener un mayor desempeño, y también me acomoda más ahí por mi perfil, que siempre voy hacia adentro, donde puedo rematar o asistir a algum companheiro. O Jean explicando, né, que é um jogador que gosta de cortar para dentro, para dar um passe ou para chutar em gol. Então seria difícil, talvez ali teria que, né, tentar uma adaptação pelo lado direito. Mas na questão de joga bola ou não, o tamanho é parecido com o do Soteldo, e o Soteldo faz muito sucesso aqui no futebol brasileiro. Mas o grande ídolo do Jean David é um cara que joga um pouquinho mais, um argentino chamado Lionel Messi. Mas é só um espelho. O Jean deixou claro que em nenhum momento se compara com o craque argentino. Sí, soy muy fan de Messi. La verdad que me gusta mucho la forma de jugar de él, como regatea, que siempre va para adelante, y en el tema mental siempre está un paso adelante de todo. La verdad que trato mucho de ver cómo él juega, cómo se mueve, y creo que es un referente para mí. No quiero decir que juegue igual que él, pero sí es muy inteligente. Entonces también es muy bajo de estatura, y creo que esas cosas a uno le ayuda mucho, el pensar antes, el saber qué hacer cuando te viene un rival. Creo que essa parte é fundamental para mim, e é lo que me trato de fijar sempre nele. Tá aí, portanto, Jean David, 31 anos, chileno, novo reforço do Vasco, quinto reforço desta janela de transferência. O jogador está regularizado, apto para estrear hoje contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Vamos torcer para que ele dê resultado. Afinal de contas, o Vasco não terá para essa partida, além do Adson, também não vai ter David e o Coutinho. Valeu, Emerson. Bom jogo para o Vasco e bom jogo para todos nós. Forte abraço. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. Muito boa sorte para o Vasco nesse confronto contra o Atlético Paranaense, que divulgou ontem a relação desses jogadores. O interessante, até curioso, mas ao mesmo tempo uma informação importante, Bruno Prachedes, que se envolveu em toda aquela confusão no final, acabou de sair do Vasco, não pode jogar essa competição, por isso não está relacionado para esse jogo de logo mais contra o Vasco, mas é um bom time esse do Atlético Paranaense. E a arbitragem do jogo, você está vendo aí na tela que vamos ter Ramon Abate Abel de Santa Catarina, um bom árbitro apitando o jogo, e no VAR teremos Rodrigo Guarizo do Amaral. Olho nesse rapaz que gosta sempre de complicar. E para fechar, mais uma vez aqui, confirmando a informação, o jogo terá transmissão apenas pela Amazon Prime. Você vai ter que assinar essa plataforma para poder assistir a partida. Mas se você não tiver como, faz o seguinte, assiste no canal Atenção Vascaínos. A gente não vai ter imagem, mas com narração do Diego Monteiro, com certeza você vai ter toda a vibração direto de São Januário, com a equipe completa, trazendo detalhes importantes, exclusivos aqui do canal Atenção Vascaínos. E esse quadro é um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Depois do recado dos supermercados Boa Sorte, outro recado importante da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, relógios e também joias. E é certo presente para a pessoa que você gosta. Compre na Pompador, não sabe onde fica? Fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555. Siga também a loja Pompador no Instagram, @Pompador Barra Square. Eu tenho certeza que vai saber de todos os detalhes, todas as promoções
promoções. E se você chegar na loja dizendo que chegou através do canal Atenção Vascaínos, quem sabe não ganha um desconto importante nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E agora para tudo o que você está fazendo, porque tem informações importantes com ele, Flávio Dias, aqui nesse Bom Dia Gigante. E aí, Flávio, conta tudo pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você, para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Jogo hoje decisivo, importante. Primeiro jogo do Vasco com o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Expectativa de um jogo muito tenso, de um jogo, acima de tudo, muito disputado por tudo aquilo que aconteceu na segunda-feira no pós-jogo. O Vasco está precavido, sim. O Vasco tem preocupações em relação a qualquer tipo de atitude extra que possa acontecer. Há, por parte da direção do Vasco, um certo receio quanto àquilo que pode acontecer no externo, principalmente em pressão quanto à arbitragem. É claro que Ramon Abate Abel é um árbitro de boa qualidade, é um árbitro de grande envergadura hoje no futebol brasileiro, mas mesmo assim, as declarações do Atlético do Paraná, aquilo que foi divulgado em nota, é claro que recai na pressão em cima do árbitro, mas o Vasco rebate e tem também essa grande preocupação. Não há uma prevenção absolutamente, apenas, é claro, que o torcedor faça seu papel. As torcidas organizadas do Vasco vão fazer uma grande festa, vão fazer um grande evento, mas que não haja nenhum tipo de violência, nenhum tipo de atitude que seja prejudicial ao Vasco. Há um Campeonato Brasileiro por jogar, há também Copa do Brasil, porque o Vasco tem a confiança de passar de fase, e tudo isso depende de jogar em São Januário, onde o Vasco teve apenas uma derrota nesse ano de 2024. Quer dizer, perder São Januário num momento como esse, porque o sistema não gosta do Vasco, o sistema faz de tudo para que o Vasco tenha seu estádio interditado, seria dar arma aos bandidos. Por isso mesmo, o Vasco da Gama tem essa preocupação do torcedor se comportar, fazer um grande espetáculo, fazer uma grande festa. Internamente, Emerson e amigos, o técnico Rafael Paiva, o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe e o diretor executivo Marcelo Santana têm conversado muito com os atletas para a questão da inteligência emocional. Os jogadores precisam ter cabeça, não cair na provocação do Atlético, muito pelo contrário, usar da força da torcida, da pressão do estádio, para mostrar ao adversário que dentro de São Januário quem manda é o Vasco. Além disso, tem um aspecto psicológico. O Vasco venceu o primeiro dos 3 confrontos, claro que por uma outra competição, mas venceu com imposição, por virada, não jogando bem, aproveitando as oportunidades e pressionando o Atlético Paranaense, que não está vivendo um bom momento, vem aí de resultados ruins seguidos, e o Vasco ao contrário. Como disse Rafael Paiva no pós-jogo, nos jogadores no vestiário, é hora de ganhar, vontade de vencer sempre, ter esse hábito de vencer. O Vasco tem 6 dos últimos jogos com 3 vitórias e 3 empates, está invicto e precisa vencer. É claro que é um jogo de 180 minutos, são 2 partidas. Ontem as partidas que aconteceram na abertura da Copa do Brasil comprovaram o quão perigoso é esse campeonato. Os visitantes venceram, o Flamengo venceu o Bahia, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo. Todo cuidado é pouco, é garantir um bom resultado hoje, se possível não perder, para levar sim o jogo para Curitiba. Apesar da pressão na Arena da Baixada, do torcedor, do gramado artificial, o Vasco tem força, o Vasco tem capacidade de conseguir a sua classificação. Portanto, cabeça no lugar, em campo e fora do campo. Não dar nenhum tipo de desculpa ou arma para aqueles que querem de alguma maneira prejudicar o Vasco. Tá bom, Emerson? Grande abraço. Logo mais a gente se vê na abertura do nosso pré-jogo a partir de 18h30. Tchau. Valeu, Flávio. Obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor? Como você acha que vai ser essa partida de logo mais? Vai ser quente? Vai ter toda essa questão polêmica como aconteceu após a partida de segunda-feira? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação é muito importante. E qual vai ser o placar da partida? Quem sabe você também não acerta? Coloca aqui embaixo que é importante a sua participação no canal Atenção Vascaínos, apostando também com a 1xBet, que é parceira aqui. Vai ter no primeiro comentário fixado, você vai ter um link, faz seu cadastro com a 1xBet, que é a nossa parceira, e quem sabe você não acerta o placar lá e ganha uma graninha extra. E você também pode seguir as redes sociais do canal Atenção Vascaínos, @avascaínos.
Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre informação por lá, também tem no TikTok, é o mesmo endereço, @avascaínos. Tem também o projeto Live Pix, se você ainda não fez uma contribuição para o canal Atenção Vascaínos, faz o seguinte, tá vendo esse QR Code aí na tela? Passa a câmera do seu celular, vai abrir um site, você vai colocar o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda o canal Atenção Vascaínos nessa cobertura de todos os jogos do Vasco, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. A cobertura do canal Atenção Vascaínos é a cobertura mais completa aqui no YouTube, falando de Vasco, não tem jeito, é aqui no canal Atenção Vascaínos. E ainda tem o nosso segundo canal Ave Mais, você que não conhece, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o nosso segundo canal, o Ave Mais, tem muita coisa lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Grande abraço para vocês, ótimo restante de quinta-feira, vamos se ver no pré-jogo, na transmissão e também no pós-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, 1h30 antes da partida. O jogo começa às 8h, 6h30 da noite, já estaremos ao vivo direto de São Januário. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de quinta-feira, com certeza com vitória do Vasco logo mais, que vai ser muito importante. Grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!